Flamengo, campeão brasileiro, uma semana, poucos dias depois de ser campeão da Copa Libertadores, domina a América e o Brasil, só não foi campeão da Copa do Brasil, mas repete o feito, o Felipe Luiz repete o feito do Jorge Jesus de 2019, campeão das duas principais competições do continente. Ele precisava de uma vitória simples, 73 mil pessoas presentes no Maracanã. O jogo não foi fácil, foi difícil, jogo tenso, normal, né? Vindo de conquista e tudo mais. Mas está lá o Flamengo campeão mais uma vez. Depois de 4 anos, o Flamengo volta a conquistar o Campeonato Brasileiro, Mauro. Uma conquista, acho que mais do que inquestionável, né? Foi muito mais vitórias, mais pontos, obviamente, melhor saldo de gols, melhor defesa, melhor ataque, foi assim durante todo o torneio. E tomou até mais gols agora nessa reta final do que vinha tomando, mas ainda assim uma média muito boa, né? O time foi regular, teve suas oscilações que são inerentes a um campeonato de 38 rodadas, né? Ninguém consegue manter o pico da remada no mesmo ritmo de forma contínua, mas acho que um título justo, merecido, depois que o Flamengo resolveu priorizar a competição. Acho até que houve um erro de comunicação no começo da temporada, quando falaram em prioridade, ficou parecendo que a Libertadores não seria prioritária, mas não, na verdade, prioridade, para mim, sempre esteve clara, mas acho que o clube não conseguiu expressar isso muito bem. Era uma prioridade do brasileiro em relação à Copa do Brasil, o que ficou evidente, inclusive, nos confrontos contra o Atlético Mineiro, quando o Flamengo foi eliminado, e jogou com o time misto nos 2 jogos, tanto no Rio quanto em Belo Horizonte, mesmo precisando vencer lá. O que acabou acontecendo foi eliminado nos pênaltis. Essa eliminação acabou não trazendo benefícios, porque os jogos da Copa do Brasil, a semifinal, foram empurrados para dezembro, então aquelas semanas que seriam livres, né, para aquele jogo atrasado, por exemplo, contra o Sport, que foi adiado durante a Copa do Mundo de Clubes, ou mesmo para a recuperação de atletas, semana livre de treinamentos, acabou não acontecendo como inicialmente imaginávamos, mas ainda assim o Flamengo conseguiu o título, até porque o seu adversário na briga por essa conquista, o Palmeiras, também esteve envolvido na mesma situação, né, até com um jogo a mais atrasado. Enfim, diferença é que, como o Rodrigo lembrou, o Flamengo protestou contra a mudança, o Palmeiras aplaudiu a mudança, né, de uma maneira, no mínimo, curiosa, para dizer o mínimo, né? E acho que conquista merecida, mais de 73 mil pessoas, o Flamengo está conseguindo aos poucos, com essa gestão do Maracanã por 20 anos, fazer adaptações, mexidas no estádio, que permitem acesso de mais torcedores, né? Porque sempre tem isolamento de setores para dividir torcida, áreas como camarotes, cadeiras cativas que limitam, né, um pouco a capacidade, mas chegou bem perto aí do máximo, né? Então, bem interessante também esse outro aspecto, né, desse jogo que valeu o 9º título brasileiro do Flamengo. 9º título brasileiro do Flamengo, não 8º, 9º. A não ser que as pessoas queiram ser legalistas e concordar com a coisa tacanha de 87, né, achando que o Campeonato Brasileiro de 87 foi disputado por Atlético Paranaense, Guarani, Criciúma, Portuguesa, Atlético Goianiense, Inter de Limeira, Rio Branco do Espírito Santo, Joinville, Sport, Vitória, Bangu, Náutico, 13, Ceará, CSA e América, né? Esse seria o brasileiro, e não o que teve Flamengo, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Vasco, Bahia, Curitiba, Goiás, Santa Cruz, Santos e Corinthians, né? É muito fácil ver o que foi o Campeonato Brasileiro de 87. Acho que a obrigação nossa é contar essa história, bater nessa tecla e não embarcar numa conversa legalista, conveniente e bairrista que a gente vê por aí, tentando tirar do Flamengo um título, tungar um título, enquanto outros ganham um título no fax, o Flamengo tentou tirar um título ganhando no campo. E todos eles ganham no campo, os 8. Nenhum no fax e nenhum no tribunal, tão pouco como SAF ou coisa parecida. Isso tem que ser sempre muito bem ressaltado. Sem asterisco, então? Sem asterisco. Flamengo, como é que é? 9 títulos sem asterisco. Falando português, claro, achar que o Flamengo não é o campeão de 87 é meio negacionismo, é um terra Quem não viveu, então, né, pode até pensar alguma coisa. É um negócio ridículo, deve ser levado a sério. Olha, põe na tela aí tudo que o Palmeiras foi melhor no Campeonato Brasileiro. Ele liderou... Palmeiras não, né? Flamengo. Não evoque o Abel na enquete. Liderou agora, 28 de 38 rodadas, foi melhor ataque com 75 gols, a melhor defesa com 24, tem mais vitórias, é o melhor mandante com 47 pontos e nenhuma derrota. Isso faz uma diferença gigantesca. Foi o segundo melhor visitante com 31 pontos. Foi o melhor do primeiro turno com 43 pontos, o melhor do segundo turno até aqui com 35 pontos. Então o Flamengo, no fim das contas, foi o melhor em tudo. E muito pouca coisa que não foi melhor o Flamengo, o Rodrigo. E, como você já ressaltou, mas vale lembrar, com o Felipe Luiz, com o técnico mais jovem, muito jovem e super vitorioso. Enfim, são números absolutamente incontestáveis.
Pois é, eu estava até procurando aqui, Tironi, a melhor defesa da história do campeonato de pontos corridos, que é a do São Paulo, de 2007. Ela tomou 19 gols, né? E o Flamengo tomou 24. E até agora, não sei o que vai acontecer agora na última rodada do Mirassol, mas assim, mostra, ele chegou a estar até algum momento com uma média abaixo do que essa defesa do São Paulo, que era aquela defesa clássica do Muricy, com 3 zagueiros, enfim. Então mostra como esse desempenho defensivo, o Flamengo sempre foi um time muito bom ofensivamente, ainda que a gente tenha essas questões esse ano, que o Pedro não jogou a maior parte da temporada, então tinha às vezes uma dificuldade de botar a bola para dentro, né? Por incrível que pareça, esse é o melhor ataque, mas o time teve alguma dificuldade de botar a bola para dentro em determinados momentos, mas a defesa é uma defesa que tomou só 5 gols a mais do que a melhor dos pontos corridos. Eu acho que é o ponto alto da temporada, resultado, mérito do Felipe Luiz, da forma como ele se defende, e dos zagueiros também, né? Os dois, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Léo Pereira é o homem de ferro, que aturou a temporada inteira sem se machucar, e com o Léo Ortiz e o Danilo ali revezando com ele na zaga, e também no restante da defesa, Alexandre, o Pulgar, enfim. Mas o Felipe, a forma como ele se defende, que é um time que ataca, amassa os adversários, mas que tem uma recuperação de bola muito boa e, portanto, evita esses contra-ataques. A gente viu isso no jogo contra o Ceará. Você pode dizer até que não foi brilhante no ataque, mas o Ceará teve uma chance de gol que nem foi uma conclusão naquela bola que o Léo Pereira salva, mas isso eu acho que é uma característica do time. Ganha às vezes de goleada, como foi contra o Juventude, o Vitória, mas quando não ganha de goleada, é um time muito seguro, então faz um gol, em geral, vai matar o jogo. Era isso que a gente percebia durante essa temporada. Foi assim, por exemplo, na Libertadores, tanto na final quanto naquele jogo contra o Racing, que jogou com 1 a menos. Então eu acho que essa, para mim, é a principal cara do Flamengo, essa forma de se defender muito sólida, que foi fruto do trabalho do Felipe junto com os defensores, também na frente, né? Os atacantes pressionam muito na marcação, o time se defende desde lá da frente, o que possibilita esses números baixos de gols somados. Vamos falar sobre isso, e o grande artífice dessa história toda é o Felipe Luiz, que depois do jogo ontem, além do banho de Gatorade, ele vai ficar gripado, né? Porque cada 3 dias ele toma um banho de Gatorade gelado ali, coisa não vai ser fácil para ele. Mas vamos ouvi-lo porque ele falou sobre renovação de contrato com o Flamengo. Primeiro que no Brasil já é complicado você ter um trabalho longevo. A pressão mediática, a pressão da torcida, a pressão interna mesmo dos próprios clubes fazem com que os treinadores durem menos, por mais que essa cultura esteja mudando, né? A gente vê vários trabalhos aí longevos nos últimos anos, coisa que não acontecia fazia muito tempo atrás. No Flamengo é mais difícil ainda. É uma trituradora praticamente de treinadores, porque pela pressão que tem. Quantas e quantas noites eu cheguei aqui para falar com vocês, e depois de uma derrota, e é duro, é muito duro, você é realmente massacrado, e a opinião daqui convence o torcedor, e você depois dá a volta, não é fácil, foram muitas noites difíceis. Ser campeão brasileiro é muito difícil, eu falei para eles, para mim é o campeonato mais difícil. Se você jogar no Barcelona, no Real Madrid 5 anos, você com certeza vai ganhar um campeonato espanhol, mas você jogar num clube aqui no Brasil 5 anos não te garante nada, garante disputar, tá no Flamengo, no Palmeiras, mas o último título do Flamengo tinha sido 2020, então é muito difícil ganhar, muito difícil. Claro, se depender só de mim, eu tô renovado, não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui, e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem uma notícia para te dar, viu? Na Espanha é assim, no Brasil já é assim. Talvez vocês não estejam percebendo, mas no Brasil está ficando assim. O âncora vibra com a declaração. Não, mas ué. A declaração dele contradiz o âncora. É contrária, certo? É verdade. É contrária ao âncora. É razão. Né? Mas é que ninguém contrária ao âncora. Eu acho que ele, tema aqui, vocês vão ver como, ele foi como brifado pelo âncora, mas fala, Arnaldo. é que ele era Atlético de Madrid lá, né? Então ele não pode cair no Real Madrid, Barcelona, ele era Atlético, ele corria por fora.
Mas assim, né, pegando essa parte, eu acho que ele tem razão até, eu acho que ele não ficou advogando em causa própria, mas sim, nos últimos 5 anos o Flamengo não tinha disputado o título brasileiro. Não é que ele não tinha conquistado, ele não tinha disputado. Né? Enquanto você fala, a gente vai inclusive colocar o desempenho do Flamengo nos últimos brasileiros. E acho que ele repete, mais jovem, campeão dos pontos corridos. O último técnico campeão dos pontos corridos pelo Flamengo tinha sido também um jovem treinador, o Rogério Ceni, na época da pandemia. Ele tem total razão com a dificuldade de um técnico no Flamengo emplacar mais de um ano de trabalho. Isso é histórico. E acho que ele estava sendo sincero. Aliás, ele é um fenômeno pelas conquistas e por ter segurado um ano no comando. É difícil. O Flamengo não é um clube que cultua treinador. Tem outros clubes que cultuam. Por exemplo, o Abel no Palmeiras. O Palmeiras tem vários técnicos ao longo da sua história com 2, 3 anos de trabalho. Vários. Vários técnicos ídolos. Brandão, Filipão, Luxemburgo. No Flamengo não é comum isso. E ele tem conseguido ser a marca, como foi o Jorge Jesus, por exemplo. O Rogério Ceni menos. Mas como foi o Jorge Jesus daquela era, um técnico ídolo, né? E acho que ele tem de fato, uma virtude muito grande, precoce, de conseguir entender, claro que ajudou o fato de ele ter atuado como jogador há muito tempo, de entender o ambiente, de entender o campeonato, de entender as disputas, de conseguir lidar com 2 frentes ao mesmo tempo, de fazer, com o apoio da direção, como disse o Mauro lá no início, uma opção em relação à terceira frente, que foi a Copa do Brasil com um time alternativo. E, para mim, é o grande nome, se fosse responder a sua enquete, é o grande nome da temporada do Flamengo, embora o Arrascaeta tenha feito uma temporada, para mim, surpreendente também, pelo nível constante, que não era muito habitual, né? Ele chegava mais ou menos nessa época do ano destruído fisicamente. Não acabou. Quarta-feira tem jogo. Cruz Azul jogou ontem, empatou com o Tigres. Vai jogar ainda no sábado para o domingo, jogo de volta. Semifinal do Mexicano. Aí o cruzamento. Vai chegar mais em cima da hora que o Flamengo para a disputa do Mundial. Jogou menos partidas que o Flamengo na temporada, é verdade, mas vai chegar literalmente em cima da hora. Aí, se você... O Tirone é todo otimista. Se você quiser projetar lá na frente, se você quiser projetar o PSG, está numa temporada ok, não está numa temporada espetacular, faz uma boa Champions League, não é líder do francês hoje, tem alguns desfalques importantes já consumados, vai jogar ainda pela Champions, vai jogar em Bilbao, tem um monte de coisa para fazer. E o Flamengo está pensando já no próximo. Né? O Felipe Luiz já disse também nessa coletiva, porque é aquilo, banho de Gatorade, mas ele tem que pensar na próxima. E o Flamengo conseguiu essa rodada de vantagem. Foi muito importante ter conquistado o título ontem, para não precisar jogar a última rodada em Mirassol, às 4 da tarde, precisando de um resultado. Né? Então, eu acho que a vitória foi... E não é simples jogar contra um time que está pressionado pela zona de rebaixamento no jogo da ressaca. Não é fácil jogar essa partida. E eu também dou mérito dessa partida ao Samuel Lino, muito contestado pelo valor que ele custou e tal. Ele jogou bem a final da Libertadores, na minha visão, e ele acabou fazendo o gol do 1-0, o gol que valeu o título brasileiro no Maracanã cheio. Coloca na tela de novo aí o desempenho do Flamengo nos últimos brasileiros. E aí, é verdade, não ganhou, faz 4 anos que não ganha. Mas olha a escadinha ali, ó. De 2022, de 2021, na verdade, adiante, ele foi diminuindo, ele foi se aproximando desse título que acontece ontem. 13 a menos que o campeão em 21, 19 a menos em 22, 4 a menos em 23, aí 9 a menos que o campeão em 24, mas fez mais pontos, e agora campeão. Mauro, parece que fatalmente o Flamengo vai ficar aí ganhando o Campeonato Brasileiro, enquanto os outros vão aplaudir aí no futuro, que é a minha previsão. Mas o Palmeiras também nessa ou já descolando do Palmeiras também? Acho que vai descolar do Palmeiras. Então nós vamos ter um Bayern e não o Real Madrid e Barcelona, é isso? Sim, acho que um ou outro vai ganhar aqui uma hora. Mas fala aí, Mauro. Muito difícil prever, né?
Você vê que o Flamengo ficou esses anos sem ganhar um campeonato por uma série de equívocos que foram cometidos, né? Trocas erradas de técnico em momentos inadequados, priorizar o mata-mata pela cultura do mata-mata que é muito forte, e aí dá toda a ênfase ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo liderava a Copa do Brasil, o Flamengo liderava o Campeonato Brasileiro no ano passado, e aí foi jogar com o São Paulo no sábado à noite, colocou um time cheio de reservas, perdeu o jogo, porque tinha um jogo com o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil. Já tinha vencido já no Rio, mesmo assim, preservou os jogadores para o jogo de volta. Avançou, acabou ganhando a Copa do Brasil adiante, mas ali perdeu a liderança do brasileiro para nunca mais recuperar. Isso já aconteceu algumas vezes, né? E mesmo em 2023, quando houve aquela arrancada final do Palmeiras, o Flamengo estava também na briga, mas acabou perdendo um jogo para o Atlético por 3-0 no Maracanã, e aquilo ali comprometeu, acabou não sendo possível conquistar aquele título que o Botafogo largou, né? Deixou dando sopa e o Palmeiras foi lá e levou a melhor. Acho que vai depender muito da maneira que o clube vai encarar. Parece que na gestão do atual presidente, o BAP, a tendência, pelo menos nesse momento, é de que continue sendo assim, porque foi uma escolha feita por essa gestão de dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. Não vejo motivo para que no ano que vem seja diferente. E claro que dando prioridade ao brasileiro, o Flamengo tem mais chance de ganhar. E um detalhe, né, com o faturamento crescente do clube, aliás, o Rodrigo já escreveu sobre isso, né? O Flamengo se aproximando aí de 2 bilhões de faturamento. Existe uma questão, né, que é fazer aquela poupança, se é que isso vai ser feito de fato, para em algum momento começar a obra do estádio, mas ainda assim é provável que o Flamengo tenha poder de fogo para fazer contratações e tornar o seu elenco ainda mais forte. Então, é sobre isso que eu ia falar. Ah, não, veja bem, porque no Brasil, porque as coisas mudam, porque é cíclico e não sei o quê. Olho na tela aí com a reportagem publicada pelo Rodrigo Matos sobre o faturamento que o Flamengo projeta para 2026. Aliás, um investimento. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão. Vou repetir. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão em futebol em 2026. Vamos lembrar que esse ano o Palmeiras, o principal rival do Flamengo, investiu 700 milhões e não ganhou nada. 800 não ganhou nada. Então o Flamengo projeta investir mais do que o dobro do que o Palmeiras investiu. Eu não vou nem falar dos outros, porque dá vontade até de chorar. Mas é sobre isso que estamos falando, né? Se alguém acha que isso não vai ser suficiente para o Flamengo seguir dominando o futebol brasileiro, não sei o que será. Mas diga lá, Rodrigo. Então, vou fazer uma correção, Tironi. 1 bilhão considera a folha salarial. Então, é folha salarial mais contratação de jogadores. Ah, sim. Seria um investimento, essa informação que eu tive lá dentro, similar ao do Palmeiras desse ano. Algo como 700 milhões, 600 milhões em aquisição de direitos de jogadores. O clube gastou esse ano, sem impostos, em torno de 380 milhões. Aí você tem um imposto aí de 20%, porque paga imposto para cada vez que você contrata um jogador do exterior. Mas então é folha mais direitos. Então, mas é um aumento em relação a esse ano. Esse ano o cálculo foi em torno de 750 milhões, pelo que eu ouvi, dos dois, folha mais direitos em jogadores, sem considerar esses 20% de impostos. Então, o BAP comentou isso com um ex-jogador que soltou isso, eu fui conferir, de fato a informação está correta. Eu até esqueci quem é o ex-jogador, mas a informação está correta, tem essa previsão dele aumentar o investimento e, segundo me falaram, é sustentável em manter a poupança para a construção futura do estádio, que vai começar a ser feita a partir do ano que vem, ou vai começar a ter um acúmulo de caixa, é o plano do clube, mas para uma construção mais na frente, até porque nesse início a poupança é menor, né? Ela vai aumentando e a cada ano você vai aumentando o dinheiro que se acumula para a construção do estádio, que já é a decisão hoje do que vai ser feito, que é com esse acúmulo de dinheiro e não pegando empréstimo. Mas então vai ter um aumento de aquisição ali de jogadores, vai ter um investimento provavelmente estar mais parecido com o que teve o Palmeiras esse ano. Então, lembrando, foi muito falado ali por muita gente sobre o poder econômico do Flamengo. Esse ano o poder econômico foi do Palmeiras, né? Foi ele que investiu mais dinheiro, só que o futebol não foi correspondente ao que teve de investimento. Pois é, então, Arnaldo, sem ser o que maior investiu, o Flamengo ganhou isso aí. Agora ele vai ser o que mais vai investir. Ganhou porque acertou mais. Não Sim. é uma relação direta, ajuda bastante, mas não é uma relação direta. É o que o Rodrigo falou, o Palmeiras, organizado, com o mesmo técnico, com a mesma estrutura, com tudo funcionando.
O ano que ele mais investiu na sua história. O ano que ele menos ganhou. Né? O Flamengo teve um ano, aliás, que foi, acho que, bem dividido em duas fases, as duas janelas. Começou com esse novo governo, reforço, Juninho. Depois, na segunda janela, e nem todo mundo deu certo. E eu acho que o Flamengo tem que reformular o elenco, sim. Muito mais que o Palmeiras. O Flamengo tem jogadores que não estão sendo utilizados já na parte final. Jogadores caros que não estão sendo utilizados. Alguns jogadores mais velhos. Ele vai ter que dar uma... E é ótimo você mexer... Acabou a temporada sem centroavante, né? Exatamente. Arnaldo. Exatamente, perfeito. Né? Ele jogou boa parte da temporada sem centroavante. O Juninho até jogou a final da Libertadores, né? A gente entrou por circunstâncias no final ali, mas sem centroavante, com 3 zagueiros só a temporada toda, foi o Mauro falou, o Léo Pereira teve que jogar todos os jogos praticamente. Tem algumas coisas para ajustar, eu acho que tem alguns jogadores que eles não vão durar tanto assim, já estão numa parte mais final da carreira, mas algumas aquisições, acho que elas mudaram o nível do time literalmente, né? O Jorginho, a gente não pode esquecer do Jorginho, eu acho, nessa conjuntura, porque é um jogador que eu acho que ele combina com o estilo de jogo que o rubro-negro gosta, e quando ele joga é uma outra circunstância, outra dinâmica, né? E acho que ele foi um grande acerto, mas, por exemplo, ele não vai aguentar jogar, como ele não aguentou a temporada seguinte toda com jogos 2 vezes por semana, não pode depender. O Saúl, por exemplo, não aguentou, certo? Ele começou com tudo e agora ele tem entrado aos poucos. O De La Cruz não aguenta. Estou falando alguns casos, né? Michael, Cebolinha, enfim, o Flamengo tem como mexer ganhando, é melhor, e tem como melhorar bastante, eu acho, o elenco bom que ele já tem. Bom, essa relação sobre gastar e ganhar no Campeonato Brasileiro está refletida. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Sim, sem dúvida. O Mirassol é o ponto fora da curva aí. O Mirassol fora da curva. Nos pontos corridos, é aí que tá. A surpresa era o Flamengo, há 4 anos, não disputar para valer o título. Né? Porque normalmente nos pontos corridos... Tem o Botafogo, né? Como distorção, né? Sim. Tirone, o Botafogo gastou muito dinheiro esse ano e gastou mal, né? Gastou mas de qualquer maneira o Botafogo tá lá em cima. Talvez a distorção maior seja o Corinthians, que na temporada passada gastou o que gastou e está lá em 16º lugar, sei lá, 5º. Gastou há uma temporada, né? Não pôde gastar esse ano, porque foi impedido pelo Transferban. Mas sim, eu acho que o Botafogo investiu pra caramba, mas aí, corroborando a sua tese, mesmo investindo mal, ele tá na Libertadores de novo. Provavelmente vai jogar a fase de grupos, né? Não foi uma temporada boa, mas não foi um desastre, né? Ele tá já mais uma vez na Copa Libertadores e tudo mais. O Mirassol, de fato, é uma exceção completa nesse mundo de mais poder aí na tabela do brasileiro. Que a gente vê também o Bahia se consolidando por conta de investimento gigante. Eu não estou contra a sua tese, mas só que não tem só Flamengo e Palmeiras nessa barca. Acho que o Cruzeiro, ano que vem, por exemplo, se conseguir manter o treinador, já fazendo algumas aquisições, ele pode incomodar, pelo menos.